JB, hoje os Olhos nos Olhos é especial para o momento que vive o Brasil. Vamos falar sobre como conquistar o tão esperado emprego. Para isso está comigo um diretor de recursos humanos especialista em colocação profissional em tempos de crise, Alan Lopes. Que bom que você pôde vir, obrigada. Isso, eu que agradeço a oportunidade. Olha, falando em oportunidade, eu pergunto a você, crise pode ser sinônimo de oportunidade? Não só pode, como é, né? Tem até o ideograma chinês que é exatamente igual para crise e oportunidade. Em toda crise se esconde uma oportunidade. O problema é que nem sempre a gente consegue enxergar essas oportunidades. Então, acho que até mesmo quem está passando por um momento difícil aí de desemprego tem que encontrar uma oportunidade, talvez até uma oportunidade de aprendizado, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. Agora sim, falando nisso, sobre encontrar alguma coisa, os empregos realmente estão cada vez mais raros, né? E eu digo, vale atirar para todos os lados ou a pessoa tem que insistir naquela qualificação profissional que ele tem, Alan? Eu aconselho a insistir sim, tá? Os recrutadores, eles buscam mesmo profissionais que têm a qualificação adequada ao tipo de vaga que ele está procurando, até mesmo a sua formação, enfim. Então, acho que vale a pena insistir sim, porém é legal ter um plano B, talvez até um plano C, tá? O que eu fico preocupado é a pessoa atirar para todos os lados mesmo. Isso, às vezes, não tem bons resultados, a pessoa faz isso sem foco, sem qualidade às vezes, e aí pode prejudicar ainda mais a conquista por um emprego. Por um emprego. Mesmo assim, o que você aconselha para uma pessoa que distribui currículos e não é chamado, não consegue nenhuma primeira entrevista? Porque eu sei que acontece hoje muito isso, né? Muito. Eu recebo várias pessoas comentando comigo, falando o que eu faço? Eu tô mandando um monte de currículo e não sou chamado. Por isso que eu tô te pedindo um conselho. É muito comum mesmo. Eu acho que a pessoa tem que nessa hora avaliar um pouquinho o que ela tá fazendo nessa etapa do processo seletivo, sabe? Avaliar primeiro se o seu currículo atende às melhores práticas. Hoje em dia, a internet ajuda muito, tem muita informação sobre como fazer um currículo adequado, sobre o que colocar, como colocar as informações no currículo. Então tem que fazer essa análise primeiro sobre o próprio currículo e depois também sobre a sua atuação, né, ao distribuir esse currículo. Ela está encaminhando o currículo para as vagas adequadas, vagas que realmente ela tem a qualificação necessária, ou ela está tirando para todos os lados. Exato. Né? Tem que ter essa consciência também. Agora sim, os currículos, que era o que eu ia perguntar para você mesmo. O que não pode faltar e o que não deve constar? Tá, eu acho que é importantíssimo ter muito cuidado com a estrutura do currículo, tá? Eu acho que esse é um ponto principal. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que eles fizeram analisando o movimento dos olhos dos recrutadores e perceberam que os recrutadores varrem o currículo em umas áreas específicas e fazem isso em aproximadamente 6 segundos. Então ele não lê o currículo todo, ele só procura a informação mais importante para ele. Então, se o teu currículo tem uma estrutura adequada, o recrutador consegue fazer isso, analisar, varrer o currículo, pegar a informação que ele precisa de uma forma super rápida. Entendi. Então isso é fundamental, ter um currículo super claro ali. Agora, o que eu acho que tem que tomar muito cuidado também, parece até banal falar isso, mas é a questão dos erros de português, por exemplo. É inadmissível. Ainda mais hoje em dia, porque assim, os editores de texto têm corretores ortográficos e um candidato que entrega um currículo, por exemplo, com um erro de português, causa uma péssima impressão. Se ele faz isso com o histórico profissional dele, imagino que ele vai fazer no trabalho, com né? certeza. Então tem que tomar cuidado com esse ponto, principalmente. Isso é uma coisa que tem que ser evitada. E o que não pode faltar nos currículos, além da estrutura? Uma coisa que eu percebo muito clara que o pessoal esquece é na hora do histórico profissional, por exemplo, informar as empresas que trabalhou, porém não informa as responsabilidades que eles tinham em cada Importante essa dica. No fundo, o recrutador só consegue avaliar se a tua experiência profissional está alinhada à vaga que ele está buscando se tiver descrito quais são essas atribuições. Exato. O que tu fazia na prática naquele trabalho. Empresa que tem 1000 cargos, né? Sim. Agora, assim, numa entrevista, chegou a hora da entrevista, o que classifica de cara um entrevistado?
Vai variar bastante, tá? Na realidade, a entrevista a gente utiliza ela para tirar talvez alguma dúvida que ficou no currículo, ou até mesmo para avaliar alguns comportamentos do candidato, para ver se estão adequados ao que a empresa espera. Então, na entrevista, geralmente, os problemas ou os pontos positivos vão estar muito relacionados aos comportamentos, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com a questão da pontualidade, com a questão da comunicação em si, se a pessoa está se comunicando de uma forma assertiva, sem ser muito agressivo. Tudo isso conta bastante na hora da entrevista. E a própria roupa, né? Que a pessoa, o homem ou a mulher, tanto faz, se apresenta, né? Tem que tomar muito cuidado, porque assim, já começa a construir a tua imagem a partir do currículo. O currículo já é aquela primeira impressão que vai ficar, né, pro recrutador. E na entrevista, tu tem a oportunidade de melhorar essa imagem ainda mais com a tua aparência. E aí fica uma dica, né? Busca, quando tu for para uma entrevista, entende como é que as pessoas se vestem naquela empresa e vai adequado, né? Até para não ir além do que deve. Exato. E também não ir aquém. É verdade. Agora, e mentir em currículo, nem pensar, né? Não, eu não aguento aquelas coisas que chegam para nós assim. Falo inglês, francês, italiano, né? Não fala nem o português direito. Então, claro, é um problema gravíssimo isso. É a mentira no currículo. Sim. Eu também. Não só no currículo, mas em todo o processo seletivo. São várias etapas, né? Tem análise de currículo, às vezes tem dinâmica de grupo. E na própria entrevista, né? Às vezes chega aí, eu sei tudo de inglês, eu sou técnica no assunto. A gente fala inglês, né, na hora da entrevista, para ver se realmente a pessoa fala. E aí fica mal. Papelão. Eu acho que esse é um dos das piores coisas que a pessoa pode fazer é ser desonesta no processo seletivo. Você pode construir uma carreira de 15 anos excelente, ser um ótimo profissional, mas essa questão da desonestidade pode pegar toda a tua carreira e jogar ela no lixo. No lixo, é verdade. Agora, eu digo se assim, conseguimos o emprego, né? Mas ainda não é hora de respirar, evidente. Como manter esse emprego? Isso acontece também, é uma das coisas mais comuns e é do ser humano. O ser humano adora a zona de conforto, né? Ele adora ficar tranquilo. E a zona de conforto acontece naturalmente quando a pessoa conquista o emprego. Ela dá uma relaxada, ela fica tranquila. Ufa, passei por essa parte. Ainda, né? E não é a hora. É o momento que aí sim ela vai começar a construir realmente a sua imagem profissional. Então tem que se dedicar ao máximo, principalmente nos primeiros meses, que às vezes são meses que a empresa utiliza como uma avaliação. Então entregar o máximo que ele pode nesse momento. Muita observação, não, Alan? Sim. Tem que ter. Sim, eu acho que uma das coisas que falta muito, claro, é a questão do alinhamento de expectativa. Eu entendo que o alinhamento de expectativa é uma coisa natural da vida do ser humano. A gente tem que alinhar a expectativa em casa, tem que alinhar a expectativa no trabalho e às vezes falta profissional. O profissional não entende isso. Ele tem que entender o que o líder dele espera do trabalho dele, né? Perfeito. E assim como também obter essas informações para até ajudar ele no dia a dia de trabalho, para saber se ele está indo bem ou se está indo mal, enfim. Exato. Pela sua experiência, né? Qual o tipo de comportamento hoje que mais está causando demissões? Além da nossa crise, né? O que mais leva hoje às demissões? Essa questão da acomodação é algo muito comum. A gente sabe que não é só no momento que ele conquista o emprego. Às vezes a pessoa está 5, 10 anos no cargo e ela se sente tão confortável ali que ela se acomoda mesmo. Ela não percebe. Essa acomodação acaba afetando sim a produtividade dela e a imagem que ela tem construído na empresa. E no momento de crise, a empresa tem que optar sempre pelos melhores, pelos talentos, e aí ela vai talvez fazer essa peneira na hora de cortar. Então, essa questão da acomodação me preocupa muito e é algo que eu vejo muito, é muito comum acontecer. O pessoal não tem essa visão de melhoria contínua. Contínua, é verdade. Tanto que às vezes a gente, nossa, mas ele era tão bom, sim, parece que estacionou. Sim. É a história, né? Agora sim, tem mil formas da gente sobressair num trabalho que não seja bajular o chefe, pelo amor de Deus. Por favor. Né? Por favor. Então eu pergunto para você, como se sobressair numa sessão onde trabalham 10? Qual é a melhor forma da pessoa se sobressair?
Eu acho que está muito alinhado ao que eu disse, sobre entender o que a empresa espera dele. É o primeiro ponto. Ele não consegue sobressair se ele não sabe o que ele tem que fazer, se ele não sabe o que o líder dele espera dele. A primeira coisa é isso, obter essa informação, tá? Entender o que é esperado dele. A partir daí, não só atender essa expectativa, mas trabalhar sempre para superar essa expectativa. Perguntar para o seu líder o que ele pode fazer a mais para contribuir pela empresa. Eu acho que se ele tiver essa visão, o líder sempre vai amar esse tipo de colaborador. Não pensar em si, né? Sim, assim, nas grandes empresas, o pensamento deve ser num todo, né, Alan? Não tem como isolar ou outro, tem que ser global. Eu acho que aí é que... Agora, a pessoa está empregada, tudo certinho, mas não está feliz no emprego. Como saber qual é o momento de sair? Isso daí tem que ter uma análise um pouco mais profunda, tá? Na realidade, eu estava até lendo uma pesquisa esses dias e dizia que 74% dos brasileiros estão insatisfeitos no seu trabalho. Exato, então, tem muita gente insatisfeita e elas não conseguem mudar porque elas não fazem uma análise interna. A pessoa tem que entender o que é importante na vida dela, que a gente chama de valores. Ela precisa conhecer os seus valores e entender se a empresa ou o seu próprio trabalho está impactando nos seus valores. A partir do momento que ela identifica que está acontecendo esse impacto, e esse impacto é muito grande, esse é o momento sim de procurar uma outra oportunidade, talvez uma outra carreira ou mesmo uma outra empresa. Porque às vezes o que acontece é só um desalinhamento de valores daquela empresa. Ele consegue continuar na mesma carreira, porém em uma outra empresa que tem um perfil diferente. Enfim. E aí é a hora. Com certeza. Eu fiz isso, né? Chegou um momento que eu tive que fazer isso. Você tem a Soar, né? Sim. E é muito gratificante você estar lá na Soar e empregar, enfim, uma série de pessoas que hoje está tônica, o desemprego, a gente só ouve isso. O que você sente, Alan? Não, é incrível. Não dá para descrever, às vezes, o feedback que tu recebe, sabe? Porque são serviços, a gente tem uma gama enorme de serviços para ajudar, por exemplo, os candidatos. E a gente tem serviços super simples, até serviços mais complexos. E tem gente que tem resultados fantásticos com serviços simples, porque ela só precisava de um estalo, sabe? Ela percebeu o erro que ela estava cometendo no processo seletivo. E aí o pessoal envia feedbacks super legais, falando, na segunda entrevista já consegui me recolocar. Olha que massa. Isso foi extremamente gratificante, sabe? Tu perceber que de alguma forma o teu trabalho contribui muito para a sociedade, enfim. É um incentivo mesmo, eu também acho. Agora, a respeito do mercado informal, tem mais, que hoje está em alta, né? Tem mais vantagens ou mais desvantagens no seu ponto de vista? Eu acho que tem os dois e tem que pesar com muita cautela na hora de fazer essa decisão, tá? Vantagens tem sim muito grandes. Você tem a vantagem de construir seu próprio negócio do seu jeito, com o que você gosta de fazer, talvez tendo um rendimento muito maior do que você teria, por exemplo, no emprego CLT. Agora, tem inúmeras desvantagens. Você tem que saber que você tem que estar preparado para assumir talvez o seu próprio negócio ou trabalhar como autônomo. E às vezes inclusive financeiramente. Sim, e as pessoas esquecem disso às vezes. Elas não se preocupam em estudar, por exemplo, a legislação, estudar contabilidade. Tudo isso é super necessário para quem vai empreender. Senão pode comprar até um problema ainda maior. Problema maior, eu concordo com você. Nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo, mas eu quero que você deixe uma mensagenzinha para essas pessoas que estão desesperadas buscando um emprego a tempo e não encontram. Acredite, ainda existe vaga no mercado, sabe? A pessoa tem que ter em mente que sempre vai ter um profissional em uma empresa com uma baixa performance e de alguma forma esse profissional vai ser substituído. Assim como também existem profissionais que estão buscando outras oportunidades em outras empresas ou em outras carreiras. Então, sempre tem oportunidade no mercado. E é baseado nessas oportunidades que tu tem que se agarrar e ir para o processo seletivo com o teu máximo, sabe? Entregar o teu melhor nessa hora. Com garra e determinação. Obrigada, querido, pela sua presença. Sucesso e tudo de bom. JB, eu acabo de conversar com Alan Lopes. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até a próxima quarta.